Bom dia a todos. No horário e com a presença regulamentar, declaro aberta a sessão dessa segunda turma. Inicialmente, submeto a ata da última sessão, não havendo nenhuma divergência, o destaque considero aprovada. A nossa secretária para o pregão, obedecendo à ordem regimental. Pauta física, o primeiro da lista de sustentação oral é o 3 da pauta. Falará doutor Rogério Podoknski Páscoa, pelo agravante Banco Safra. Relatora, doutora Maristela. A relatora, para sua conclusão. Pois não, senhor presidente. Eu estou conhecendo dos agravos de petição interpostos pelo executado e pelo exequente, exceto quanto a este último, quer dizer, do exequente, a respeito da quantidade de horas extras por falta de interesse. Nossa, senhor presidente, só um minutinho, tem um errinho aqui. É porque esse aqui eu julguei tudo, eu apreciei tudo junto. Não é praxe eu fazer isso, por isso que eu estou assustada, mas está correto, sim. No médio, estou dando-lhes provimento parcial para, número 1, manter os cálculos homologados de folha 134, 159, no que concerne à base de cálculo dos estornos indevidos, considerando para apuração 10% das comissões efetivamente recebidas pelo reclamante, devidamente atualizadas. 2. Proceder à adequação dos cálculos homologados para que os valores referentes às horas pré-contratadas sejam incluídos na base de cálculo das horas extras deferida. 3. Retificar os cálculos de folhas 134, 159, no que tange a integração da PLR no valor a título de comissões e decorrentes reflexos, devendo-se considerar na apuração apenas os valores das parcelas mensais da PLR. Manter os cálculos de folha 134, 159, considerando na base de cálculo das horas extras as horas prestadas aos sábados para fins de reflexos nos repousos semanais remunerados, incluídos nestes os sábados. Custas pelo executado no importe de 44,26, nos termos do artigo 789-A, inciso 4º da CLT. Eu só queria esclarecer, eu acho que a minha conclusão não ficou muito clara, até porque eu assustei aqui. Eu fiz uma correção separando o provimento do reclamante e do reclamado. Mas eu estou mantendo os cálculos de folha 34, porque lá o juiz não homologou de 134. São os cálculos originais do perito, considerando aquela base de cálculo que o segundo laudo considerou 10% da produção. E eu estou considerando aqui 10% das comissões pagas, só para facilitar a sustentação oral. Desculpa, a senhora está considerando 10% das comissões pagas. Pagas, e não da produção. Porque os primeiros cálculos, no meu entendimento, eles estão certos. O juiz mandou o perito fazer outros cálculos, colocando 10% da produção. Não é isso mesmo? Sim, excelência. Vamos guardar a sustentação e depois vocês... É porque eu só estou esclarecendo que eu achei que ficou confusa a minha conclusão. Mas pode sustentar. Não, a conclusão está bem clara e objetiva, acho, doutor. Doutor, o senhor tem a palavra. Bom dia a todos. É um prazer estar em Belo Horizonte. Bom, o que me traz aqui são essas diferenças mesmo de comissões. O reclamante, ele no agravo, ele pede algo que nem foi pedido e que tampouco foi deferido. Então, na verdade, o que ele pede afronta a própria coisa julgada. O reclamante, na petição inicial, disse que o banco descontava da base de cálculo das comissões 10% a título de inadimplência dos clientes. E, em função disso, as comissões seriam menores porque a base de cálculo estaria errada. Então, em vez de se considerar 100, considerava-se 90 para o cálculo das bases. E ele, em nenhum momento, ele critica ou impugna os critérios de cálculo dessas comissões. Em sentença, foi dado exatamente o que ele queria. Então, considerou-se que havia, de fato, um desconto na base de cálculo das comissões.
E, em função disso, determinou-se a recomposição dessa base para que, com a aplicação das regras de comissões vigentes no banco, fossem apuradas essas diferenças. O reclamante agora, ele pede o seguinte no agravo, ele pede para que se incluam como comissões, como essas diferenças, esses 10% da base, e não o que incidiria sobre esses 10%. Se nós pensarmos hipoteticamente, vamos imaginar que ele tenha vendido R$100 mil e que as comissões dele fossem 2%. Ele teria R$2 mil de comissões. Com uma base maior, em 10%, a base dele passaria a ser 110 e as comissões dele passariam a ser R$2.200 e jamais R$10 mil, como ele quer. Ele quer justamente a base e não a aplicação das comissões sobre essa base recomposta com os 10% que foram, que segundo a sentença, foram tirados em função dessa inadimplência. Então, o valor aumenta terrivelmente, de R$200, nesse nosso exemplo hipotético, de R$200 passaria a R$10 mil, coisa que não foi pedida, porque, na verdade, não se está a dizer que houve uma diferença, não se está a pedir a base, se está falando que a base está errada e que sobre nova base devem ser calculadas as comissões. E é em função disso que eu peço para que seja negado o provimento ao agravo do autor no que tange a essa questão das diferenças de comissões. O juiz de primeira instância bem percebeu isso na decisão da impugnação à sentença de liquidação e manteve os cálculos últimos, que justamente definiam isso. Vamos recompor a base e, sobre essa base recomposta, vamos calcular as comissões e não entregar ao reclamante os 10% da base, que aumentem mais de 50 vezes o crédito do reclamante. Então, são essas as minhas considerações. Obrigado. Muito obrigado. Doutora Maristela. Eu vou me ater apenas, com relação à base de cálculo das comissões, eu vou me ater apenas ao que foi decidido aqui por essa turma. Ficou claro no acórdão que, quanto ao percentual de 10% fixado, conforme ressaltado na sentença, deixando a reclamar de fornecer as planilhas com histórico da produção do reclamante, bem como os critérios de cálculo de tais comissões, presume-se verdadeira a alegação da inicial a respeito. É aqui que vem a chave da questão. Desta forma, mantém-se a restituição no importe de 10% do valor das comissões mensais recebidas pelo reclamante, determinada na sentença. Então, a chave e a resolução da questão está assim. Agora, eu achei que a minha conclusão estava confusa, só que eu acho que está mesmo. Eu estou dando provimento para manter os cálculos no que concerne a base de cálculo dos estornos, e nem precisa colocar isso. Eu estou negando provimento quanto a isso. A senhora está negando o provimento ao agravo? Estou negando quanto às comissões. Estou mantendo a sentença por fundamento diverso. Mas negando, então, ao agravo do reclamante. Então, eu vou alterar a minha conclusão, viu, senhora secretária? Eu estou negando o provimento ao agravo de petição do reclamante neste particular. Os meus fundamentos aqui divergem da sentença, porque eu estou fundada no esclarecimento dado no acórdão. Esse é o meu provimento, senhor presidente. Esse processo, me desculpa, ele foi tão complicado, ele estava tão complicado. Depois você chega a uma conclusão, que depois que você esmiuça tudo, mas muito complicado, o juiz homologou o cálculo do reclamante 10% da produção. E o que ele pediu foi que todo mês eles retinham 10% das comissões e não da produção. Então, deu milhões, parece que 2 milhões, uma coisa assim. Mas depois de você esmiuçar bastante, então daí a minha confusão. Mas eu estou negando o provimento ao agravo do reclamante no que toca à base de cálculo das comissões. Negando provimento, né? Exatamente. Mantendo o provimento, os outros provimentos já lidos. Certo. Então, eu, como revisor, estou acompanhando o voto da relatora
Colho o voto do terceiro votante, doutor Helder. Não, doutora Ângela. Senhor presidente, eu também acompanho o voto da relatora. É o resultado que se proclama. Bom dia, doutor. excelências. Próximo processo. Bom, respeitando o regimento, nós passaremos agora a sustentação oral à distância no PJE, na sessão de relatoria doutora Maristela, no processo 16, falará o doutor Luiz Ricardo Diegues pela reclamante. Qual que é É o 16 da pauta do PJE. Você tem o número da pauta? Porque eu imprimi os... É o 10.651.64 de 2015. Ok. Pode ler, senhor presidente? Não, um momento. Tá ouvindo, né? É o processo 10.651 de Pouso Alegre para sustentação oral à distância. Eu pergunto se o doutor Luiz Ricardo está presente e está nos ouvindo. Presidente, bom dia a todos, sim, excelência, perfeitamente. Bom dia, doutor. Então, de início, eu vou dar a palavra para a relatora para adiantar sua conclusão do voto. Pois não, senhor presidente. Eu estou conhecendo os recursos ordinários interpostos pelo reclamado e pela reclamante, salvo o ato AP do reclamado, no que se refere à matéria sobre a integração da participação nos resultados por ausência de interesse recursal. No mérito, eu estou dando parcial provimento ao AP do reclamado para determinar que no cálculo das horas extras seja observado o divisor 220 e para excluir da condenação o pagamento da indenização prevista na norma coletiva a título de requalificação profissional. Ao AP do reclamante, estou dando parcial provimento para acrescer a condenação o pagamento das seguintes parcelas. A. Diferenças salariais decorrendo da equiparação salarial com paradigma Carlos Henrique Soares, observados os critérios de cálculos fixados no fundamento, com reflexo em férias mais 1/3, gratificações natalinas, fundo de garantia mais 40%, horas extras e aviso prévio, observada a prescrição pronunciada na origem. B. Feriados municipais elaborados em dobro durante o período imprescrito nos termos dos fundamentos. Para fins de cumprimento do disposto no artigo 832, parágrafo 3º da CLT, estou declarando que as parcelas deferidas possuem natureza salarial, salvo os reflexos das diferenças por equiparação salarial em férias indenizadas mais 1/3 e fundo de garantia mais 40%. Estou levando o valor da condenação para 220 mil, com custas no importe de 4.400 pelo reclamado. Pergunta ao doutor Luiz Ricardo se essa proposta de voto atende ou se ele pretende fazer a sustentação. Eu gostaria, sim, excelência, acerca apenas de 2 pontos remanescentes, se vossa excelência permitisse. Então, o senhor tem a palavra, doutor. Pois não. Bom dia a todos. Bom dia. Aqui o caso do presente processo, a discussão já até bastante conhecida dessa casa, dessa corte, é a respeito do real enquadramento da reclamante enquanto bancária de fidúcia mínima, ou seja, o caput do artigo 224 da CLT. Em que pese o nosso respeito a muitas vezes um entendimento já consolidado de vários jogadores, nós temos verificado em casos dessa natureza que aparentemente há até um certo desvio de parâmetro quando vamos analisar as reais funções dos bancários. E por que isso? Porque muitas das vezes algumas situações que se verifica que se trata de atividade ordinária, acaba sendo interpretada como fidúcia mediana. O que chama atenção nesse caso, particularmente nesse caso, é que não se verificou nenhuma dessas situações. Para a gente até não tomar muito tempo de vossas excelências e nem chegar na análise mais profunda das provas, quando a gente observa aquilo trazido pelo próprio preposto e o fundamento pelo qual a meritíssima juíza de origem não enquadrou no caput do 224, causa certo espanto, porque, de fato, não houve a comprovação de nenhuma atividade que justificasse essa fidúcia mediana atribuída à reclamante. E o fundamento, basicamente o fundamento, no sentido de que ela estava subordinada ao gerente geral. Excelências, com devida vênia, isso não é razão para se conferir à bancária uma fidúcia mediana. Em que pese, evidentemente, o entendimento é cristalizado no sentido de que, para essa caracterização, não se precisa de amplos poderes, como aqueles do artigo 62, do gerente geral. Por outro lado, nós não podemos perder de vista que precisa de prova robusta. Por quê? Porque o ordinário é o trabalho de 6 horas. E aqui qual foi o fundamento? Que a reclamante estava subordinada ao gerente geral. Isso não é sequer indício de fidúcia.
Quando a gente lê o que o próprio preposto trouxe, para não adentrar em prova, ele mesmo coloca que a reclamante participava de um comitê, isso no entendimento dele, do preposto, repito, mas ele mesmo faz a retificação na frente, que esse crédito ele apenas solicitava, que a verdadeira liberação do crédito, ele diz, sendo que a decisão era dada por uma mesa específica, e todas as decisões na agência para liberação de crédito e abertura de conta, dependiam da assinatura do gerente geral. Ela não tinha subordinados. Isso quem trouxe, excelências, foi o preposto. E qual foi o fundamento da sentença de origem para conferir ela a fidúcia mediana? Que ela estava subordinada ao gerente geral. Ora, todos estão subordinados ao gerente geral. E isso foi trazido, inclusive, nos próprios depoimentos, e o próprio preposto também. Assistente de negócios, sendo que este não era subordinado a ela, mas sim ao gerente geral. O assistente também era subordinado ao gerente geral. Os caixas também eram subordinados ao gerente geral. Ser subordinado ao gerente geral é indício de fidúcia? Obviamente que não é. Então, quando a gente diz que para se caracterizar essa fidúcia mediana não precisa dos mesmos amplos poderes que são insinuados, que são trazidos no artigo 62, por outro lado, a gente não pode perder de vista que precisa de prova robusta sim. Os poderes não precisam ser robustos, mas a prova precisa. Por quê? No ensinamento de Malatesta, o ordinário é aquele que se presume, o extraordinário se comprova. E aqui, excelências, não teve comprovação nenhuma. Neste caso, não teve comprovação nenhuma. Tudo que a única testemunha ouvida trouxe foi justamente essa mesma situação. Ela não tinha subordinados, que ela não tinha assinatura autorizada, que tudo dependia do gerente geral. Esta ideia de um organograma, onde necessariamente tem que ter outros funcionários abaixo do gerente geral, que também tem poderes, é uma ideia que não foi comprovada e ela por si só não quer dizer absolutamente nada. Se for assim, então o caixa, a partir de agora, também vai ser funcionário de 8 horas, porque ele também é subordinado ao gerente geral. Assistente, como o próprio preposto trouxe. Esse era o primeiro ponto. E para não esticar muito a situação, a gente gostaria de falar rapidamente aqui um pouquinho sobre os efeitos do artigo 400. Esse processo, assim como vários outros, inclusive de relatoria da eminente relatora, desembargadora doutora Maristela, trata-se daqueles casos onde o banco não contribuiu com o processo e não atendeu a determinação do juízo de se trazer os documentos para se fazer o cálculo da progressão da política. Foi expressamente determinado, inclusive com as penalidades do artigo 400 do CPC, e o banco resolveu não trazer. O que causa um certo espanto é que o banco, quando vai responder a essas determinações, ele dá um parecer para dizer por que ele não vai trazer. No caso aqui, ele disse que não ia trazer porque não eram pertinentes os documentos. Ora, quando o banco é determinado a trazer esses documentos, não é para ele responder o que ele acha. Ele precisa trazer. E a penalidade, caso ele não trouxer, é presumir verdadeiro aquilo que foi trazido na inicial. A sentença, excelências, a respeitável sentença, reconheceu que o banco realmente não contribuiu com isso, mas fixou a condenação nos parâmetros mínimos da política. É uma premiação. Se Vossa Excelência se permitir, eu vou ler rapidamente uma decisão, uma lição preciosíssima da própria desembargadora relatora, doutora Maristela, num caso idêntico, onde, de forma muito atenta, ela trouxe assim: a atribuição de nota máxima nas avaliações do autor é mero corolário da postura omissiva do réu, ao desatender a determinação de exibição de documentos imprescindíveis para a elucidação da questão posta. Ele na frente ela diz assim: admitir-se tal raciocínio, quer dizer, condenar pelo mínimo, implicaria em adotar perigoso precedente, chancelando a possibilidade negativa de juntada proposital dos documentos, no caso de bom êxito do empregado nas avaliações. Isso aqui já é um caso bastante conhecido dessa casa e dessa turma, conforme esse pequeno trecho dessa decisão que a gente juntou no nosso memorial. Tivemos a oportunidade de remeter um memorial para o gabinete de Vossas Excelências. Quando a gente condena numa situação de desobediência com prévia combinação do artigo 400 e fixa valores mínimos, com a devida vênia, é um incentivo, é uma premiação dupla ao empregador, que ele cria uma verba de incentivo à produção, ele atrela essas verbas, essas notas, aqueles números que ele mesmo chancelou, que ele mesmo atribuiu aos empregados, mas ele não traz, ele não permite a conferência, na expectativa justamente que a condenação, caso aconteça, venha em valores mínimos. Ou seja, se a empregada tirou nota boa e ela diz que tirou, ela pediu essas exibições, foi determinada essas exibições para dizer que ela tirou nota boa, e o banco não traz,
Quando o banco não é condenado, nos valores máximos, ele está sendo duplamente premiado. Ele obtém do empregado o melhor desempenho, ele ofere lucros bilionários, sempre bilionários, e na hora de fazer o pagamento, de se demonstrar, vamos ver aqui qual nota que ela tirou, vamos aplicar aqui essas avaliações nas políticas que ele mesmo criou. Não pode, porque é impertinente. Então, se ele não trouxe, vamos aplicar o mínimo. Excelências, com a devida vênia, me parece que não é a melhor solução. Em suma, eram esses 2 pontos que nós gostaríamos de destacar. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, doutora. Senhora relatora. Senhor presidente, será que eu poderia pedir vista desses autos? Eu, diante aqui da sustentação oral, eu já havia analisado, mas eu estou sentindo necessidade de uma análise mais profunda. Podemos tirar Vai de ser bom pauta, por também, favor? porque eu não atentei para essa questão da exibição, da determinação de exibição de documentos. Então, para mim, também vai ser bom a senhora pedir vista. Seria retirar o processo de pauta ou para adiar para a próxima sessão? Melhor adiar. Adiar para a próxima sessão? Então, doutor Luiz, devido ao pedido da terceira juiz convocada votante, esse processo vai ser adiado para a próxima sessão. Ok, muito obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigado. Bom dia para o senhor. Próximo processo. Ainda respeitando a preferência regimental, vamos passar para a sessão de relatoria do doutor Lucas. No processo 6 da pauta, falará a doutora Carolina de Oliveira Lemes Santos, pela recorrente reclamante. Também falará do foro de Pouso Alegre. Pergunta Pouso Alegre, se a doutora Carolina está presente, nos ouvindo. Sim, excelência, presente. Doutora Carolina, vou adiantar a conclusão do meu voto, da minha proposta de voto, que é: conheço dos recursos, a exceção da indenização por danos morais, contido no apelo do autor, por constituir inovação recursal. No mérito, nego provimento aos apelos. A senhora tem a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador, doutor Lucas Vanucci, digníssimo relator deste processo, na pessoa de quem eu cumprimento todos os demais integrantes deste julgamento, desta sessão. Bom dia a todos. Eu apenas peço vênia a Vossa Excelência que o senhor não conheceu não me ative, o senhor poderia, por gentileza, repetir o seu voto? A proposta de conclusão do meu voto, não estou conhecendo apenas da exceção de indenização, ou melhor, do pedido de indenização por danos morais contidos no apelo do autor, por constituir inovação recursal. Ok, excelência. Esse processo, excelências, peço vênia a 2 pontos específicos, e um deles, e o primeiro, seria a questão da função do reclamante, especificamente que foi contratado para exercer a função de auxiliar de transportes, mas num setor da empresa, que se trata de uma grande transportadora e que possui as divisões conforme prova dos autos. O setor de trabalho do reclamante, setor de coleta e de entrega, conforme confessado pelo próprio preposto. O setor de coleta e entrega ficou devidamente comprovado nos autos que era um setor de atividade basicamente de trabalho fora das dependências da empresa. Mas ficou comprovado pelo depoimento das testemunhas que o reclamante exercia funções também diferentes, diversas, que acumulava as funções com o conferente. Segundo as testemunhas, porque os próprios conferentes não conseguiam efetuar tal trabalho, o que fazia com que o reclamante se desviasse da sua função de auxiliar e passasse a exercer as funções de conferente. Com todo respeito, a meritíssima juíza de origem entendeu que isso se caracterizaria como da própria função. O documento que a empresa juntou, ela se baseou por esse descritivo e entende o reclamante da venda se trata de um documento unilateral, confeccionado pela empresa e devidamente impugnado, e que entende que efetuar carga e descarga
de mercadorias, no caso do reclamante, não é a mesma coisa que conferir o que ele fazia. Por isso pede essa reforma da decisão de origem quanto a este adicional que se pretende na inicial, porque 2 a 3 vezes por semana eles atrasavam, segundo a testemunha ouvida no processo, atrasavam as suas funções para terem que efetuar estas funções de conferência. Em relação aos danos morais, Excelência, com todo respeito à sua proposta de voto, entende que na causa de pedir há um basilar desse pedido, não só a fundamentação, portanto, foi com base na inação, e sim há na causa de pedir, na inicial, informando claramente que o reclamante foi tirado da sua função externa que ele exercia, daquilo que era basicamente a sua função primordial, e ele foi alterado para que ficasse dentro da empresa. É praxe nessa empresa, como já ficou demonstrado em outros processos, que quando isso foi inclusive confirmado pelas testemunhas, quando ela pretende tirar um funcionário ou punir, tira ele da sua atividade externa, porque ali a diária é maior. Ali ele ganha uma diária maior. O próprio preposto informou isso, que quem trabalha fora ganha uma diária, fora do barracão ganha uma diária maior. E no caso do reclamante, ele foi tirado dessa função externa. Com todo respeito ao entendimento da juíza de origem, ela disse que nesse caso não ficou provada a punição. Mas a testemunha, senhor José Almir Cantuária, ele informou no seu depoimento que acontecia de o funcionário ser tirado das rotas e colocado para trabalhar internamente como punição, né? Então, por causa das diárias, especificamente. Então, entende que essa situação, ainda que a meritíssima juíza de origem tenha entendido que isso faz parte do jus variante do contrato de trabalho, Data Vênia entende que não, que nesse caso seria uma punição e que, no caso, o reclamante, como punição, não poderia ser trocado da sua função para receber, inclusive, menos. Ele ficou exposto, a própria testemunha José Almir Cantuária disse que antes da sua saída, os outros funcionários ficaram tirando sarro da cara dele, porque isso já era característico dessa empresa. Então, pede vênia, pede que Vossa Excelência considere tais situações constantes dos autos para, na verdade, conhecer desse pedido também como não só a situação da inação, mas também da alteração da função como punição, porque isso constou na causa de pedir. Obrigada, Excelência. Pois não, doutora. Em relação ao conhecimento, nas razões recursais, o reclamante alega ter sido retirado do setor de coleta e entrega para trabalhar no barracão como uma forma de punição, que fica evidenciada pelo fato de os trabalhadores externos receberem diárias com valores superiores. Todavia, a causa de pedir na inicial, como ensejadora da indenização por danos morais, foi o fato de o réu ter colocado o reclamante na ociosidade, ficando o dia todo sem nenhuma função, e não pelas alegações acima. Então, dessa forma, não estou conhecendo o recurso nesse ponto. Já em relação ao cúmulo de função, entendi que ele ocorre quando da alteração qualitativa do objeto do contrato de trabalho, hipótese em que faz jus o empregado ao recebimento de adicional por acúmulo em função do aumento de carga de trabalho, o que não foi demonstrado no presente caso. Como disposto no artigo 456 da CLT, a falta de prova ou inexistindo cláusula expressa a respeito, entender-se-á que o empregado se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com sua condição pessoal. No presente caso, a prova oral demonstrou que o autor era auxiliar de caminhão, mas, na ausência dos conferentes, fazia conferência do carregamento do veículo, o que ocorria, em média, 2 vezes por semana. Todavia, tem-se por certo que as tarefas realizadas pelo reclamante eram plenamente compatíveis com a função contratada. Da mesma forma, não se pode qualificar como tecnicamente díspares as funções de auxiliar de caminhão e as de conferente,
especialmente porque não exige qualificação técnica diferenciada e constitui tão somente atribuições compatíveis com a função para a qual o reclamante foi originalmente contratado. Então, aferida essa compatibilidade de funções e de qualificação técnica para o seu exercício, não há a falar em acúmulo ou desvio de funções. Dessa forma que eu estou negando provimento ao recurso. Colho o voto dos demais votantes. Doutora Ângela, segunda? Doutora Ângela. Eu estou de acordo, senhor presidente. Terceiro votante, doutor Helder. Estou de acordo, senhor presidente. Então, o resultado que se proclama. Bom dia, doutora. Bom dia. Próximo processo. Retornando à pauta física, no 23 da pauta, falará a doutora Michele Campos Regis, relator doutor Helder. Então, o relator, para a conclusão de sua proposta. Senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso ordinário e, no mérito, estou negando-lhe provimento. A senhora tem a palavra, doutora. Excelentíssimos senhores desembargadores, ilustre representante do Ministério Público, demais presentes, um bom dia a todos. Bom, com a devida vênia, a proposta apresentada pelo ilustríssimo desembargador relator quanto a negar provimento ao recurso obreiro, pede-se para que a proposta seja revista pelo nobre desembargador, bem como para que não seja seguida pelos demais votantes, porquanto, conforme detidamente demonstrado nas razões do recurso ordinário interposto, no caso vertente, com toda a cata e respeito devidos ao ilustre juiz Wacó, não houve, no tocante aos pleitos de equiparação salarial e indenização por danos morais, a valorização mais equânime e mais justa no tocante às provas produzidas. Com relação à equiparação salarial, o nobre magistrado de origem houve por bem deferir o pedido da autora por entender que a autora e Paradigma trabalharam juntos por apenas um mês e que a autora apenas passou o serviço ao Paradigma e que não teria restado demonstrado que naquele período a autora tivesse atuado na condição de preposta. Bom, com a devida vênia, restou incontroverso nos autos, até pela confissão extraída do depoimento dos próprios prepostos da primeira e segunda reclamada, que o Paradigma ele veio substituir a reclamante e que nesse período de um mês em que eles atuaram juntos, a reclamante passou ao Paradigma todo o serviço que deveria ser executado. Ela efetivamente o treinou para o exercício da atividade. Contudo, não obstante eles tenham ali desenvolvido as mesmas tarefas, a reclamante, hora recorrente, percebeu remuneração inferior àquele Paradigma. Eu peço vênia, nesse caso, para citar trecho do depoimento prestado pelos dois prepostos, sendo que um afirmou que quem passou o serviço para o Pedro, no caso Paradigma, foi a Janaína, que estava saindo da empresa. A Janaína fez a passagem das atividades que estavam conduzidas por ela ao Pedro. Com a devida vênia, o passar a atividade já demonstra a identidade de funções nesse aspecto, uma vez que ele foi justamente treinado por ela para o exercício das funções que ela desempenhava, uma vez que ela estava saindo da empresa. A testemunha ouvida a rogo da recorrente, a senhora Amanda Sampaio de Rezende Barreto, também comprovou categoricamente a identidade funcional. Eu peço vênia para citar trecho do depoimento da referida testemunha, no qual ela afirma que a depoente se lembra da chegada do Pedro na empresa e quem passou o serviço para ele foi a Janaína, que a depoente trabalhou um período em que o Pedro e a Janaína trabalhavam juntos. Nesse período, realizaram as mesmas atividades. Ele foi para substituí-la. Era a mesma função e as mesmas atividades. Então, restou comprovado, não só pelo depoimento dos prepostos das primeira e segunda reclamada, hora recorridas, como também pela prova testemunhal produzida a rogo da recorrente,
que houve sim uma identidade funcional nesse período em que eles trabalharam juntos. O fato disso ter se dado por apenas um mês não tem um condão de retirar o direito à equiparação salarial quando há identidade funcional. E reprise, no caso, que o fato do juiz ter consignado que não restou comprovado que a reclamante, hora recorrente, tenha atuado como preposta nesse período, não pode retirar essa identidade funcional, pois o fato da testemunha ouvida do arrogo da reclamada informar que o paradigma era preposto e que não sabia se a reclamante atuou como preposta, não descredencia a informação já passada pelo depoimento da testemunha ouvida arrogo da recorrente, no sentido de que eles desenvolveram nesse período as mesmas atividades. Cumpre salientar que é incontroverso nos autos, inclusive, que a autora hora recorrente ela teve sua conta bloqueada em decorrência de demanda judicial, justamente por ter poderes para representar a empresa e, portanto, atuar como preposta. Então, uma vez demonstrado que ela, assim como o paradigma tinha poder para atuar como preposta, ainda que não tenha nesse um mês em que eles trabalharam junto com a identidade funcional, demanda que necessitasse da doação de ambos como preposta, isso não tem um condão de retirar a identidade funcional, pois ambos dispunham dos mesmos poderes e exerciam ali, naquele período em que trabalharam junto, as mesmas atividades. Então, por essa razão, com a devida vênia, com todo acato devido ao ilustre desembargador relator, pede para que seja provido o recurso ordinário nesse ponto. Com relação aos danos morais, o juiz entendeu que, apesar de restar incontroverso que a autora sofreu bloqueio em sua conta judicial em decorrência de demanda das reclamadas, hora recorridas, isso não tem um condão de deferir indenização por danos morais, porque não teria restado comprovado, no entendimento do nobre magistrado, o dissabor experimentado pela reclamante hora recorrente. Com a devida vênia, também a proposta de voto do nobre desembargador relator e as razões aradas pelos magistrados de origem, entende a reclamante hora recorrente que não há como prosperar a respeitável decisão no particular, uma vez que é incontroverso que a autora sofreu bloqueio em sua conta bancária em decorrência de processo judicial das recorridas. No caso, com a devida vênia, não prospera a alegação de que o fundamento externado pelo ilustre magistrado no sentido de que não houve culpa da empresa nesse bloqueio. Ora, excelências, se a empresa tivesse arcado com a obrigação que lhe foi imposta pelo juízo de pagar a execução que contra ela corria, não teria a autora sofrido qualquer bloqueio em sua conta. E data máxima vênia, é inegável o dissabor experimentado pela autora, uma vez que sofreu uma constrição, um bloqueio em sua conta, isso inclusive frisa-se em período de final de ano, em que tem-se uma necessidade maior de movimentação bancária, onde as despesas aumentam, onde são épocas comemorativas em que todo mundo, inegavelmente, movimenta mais uma conta bancária. A autora teve tolhido o seu direito à movimentação bancária, uma vez que a conta ficou bloqueada. Tanto que ela teve, no período de 3 a 4 meses, que receber seus salários, seus provimentos, na conta do seu esposo, porque ela não podia movimentar a conta bancária. Então, com a devida vênia, independente do valor que chegou a ser constrito, é fato que esse crédito ele tem natureza alimentar, ele tem um caráter salarial contraprestativo que foi bloqueado por culpa das recorridas que não agiram em obediência à determinação judicial de quitação de execução, e a autora ali viu-se então tolhida e privada de movimentar a sua conta bancária, um direito que lhe é plenamente assegurado na condição de correntista. Com a devida vênia, nesse aspecto, cumpre observar também, e pede-se vênia para citar brevemente, o depoimento dos prepostos das empresas no sentido de, no tocante ao preposto da segunda reclamada, o depoente não sabe informar quanto tempo as contas de alguns empregados ficaram bloqueadas em virtude de processo trabalhista. Também não sabe informar como os salários foram quitados aos empregados do bloqueio. E o preposto da primeira reclamada trouxe: o bloqueio de saldo de valores postos nas contas empregados durou por um período de 2 a 3 meses. Houve valores bloqueados, cerca de 20 a 25 pessoas empregadas da empresa, e outros já não mais, a pedido de alguns, os créditos foram depositados em contas diferentes. No caso da Janaína, solicitou que fosse na conta do marido. Ora, ela teve que pedir para que o crédito fosse feito na conta do marido, porque não tinha condições dela movimentar a conta bancária, uma vez que estava sofrendo e na iminência de sofrer constrições.
Saliente-se, com a devida vênia, que a recorrida ela deixou de arcar com a dívida trabalhista dela. E só por conta disso, a reclamante, a hora recorrente, que tinha poderes em procuração para representar a empresa, teve, tal como outros empregados, valores constritos em sua conta bancária. Então, com a devida vênia, ainda que a reclamada, a hora recorrida, tenha adotado providência após essa constrição na tentativa de liberar esses valores, tal fato não retira de sabor experimentado pelo obreiro com a situação vivenciada aí ao longo de quase 4 meses. Então, com a devida vênia, pede à recorrente para que seja revista a proposta apresentada pelo nobre desembargador relator e, com todo respeito, para que seja dado provimento ao recurso ordinário interposto, a fim de que seja deferido tanto a equiparação salarial com os consectários desse decorrente, quanto a indenização por danos morais nos termos pleiteados na inicial. Obrigada. Por nada. Senhor relator. Senhor presidente, em que pese a brilhante sustentação oral da ilustre procuradora, eu vou manter meu voto. Em primeiro lugar, examinando a equiparação salarial, foi salientado da própria tribuna que a reclamante e o paradigma trabalharam juntos durante 1 mês. E, nesse período de 1 mês, ela apenas ficou no encargo de treiná-lo para exercer as funções das quais ela estaria saindo. Então, eu não vejo essa identidade de tarefas quando você está visualizando um treinador e um treinado, assim como decidiu a própria vara de origem. A respeito do dano moral, realmente ela sofreu esse transtorno mesmo. O juiz determinou que fossem bloqueadas várias contas, não só da empresa, mas também dos procuradores da empresa, talvez visualizando aquela situação de alguém que esteja intermediando recebimento de valores em nome da empresa. E essa reclamante, ela sofreu isso mesmo. Foi bloqueado no dia 13/11 o valor de R$ 1.775. E já no dia seguinte, a empresa pagou esse valor para ela. E imediatamente, e a conta não foi bloqueada, não foi só dela, não, foi de vários empregados, sendo que imediatamente ele requeriu a liberação dessas contas, o que foi atendido por decisão judicial só no dia 23/1/2013. Ou seja, durante um pouco mais de 2 meses, ela teve realmente a conta bloqueada. Só que, nesse período, ela não sofreu esse prejuízo financeiro, porque foram depositados os salários e demais questões na conta do salário do esposo dela, que ela teria indicado essa conta. Então, senhor presidente, eu realmente concordo com a ilustre procuradora que houve esse transtorno mesmo, de ter sua conta bloqueada e o dinheiro ser depositado na conta do empregado, do esposo, porque realmente, às vezes, pode dar algum problema, você precisar sacar o dinheiro e não poder sacá-lo, porque você, às vezes, não tem o cartão da conta e tudo mais. Realmente, concordo quando teve transtorno, mas eu não vejo também, a empresa tentou minimizar, e eu acho que minimizou realmente o eventual dano que ela tenha sofrido. Por isso, senhor presidente, eu estou mantendo a sentença nesse particular também. Senhora revisora, doutora Maristela. Também estou de acordo. Parece que foi aquelas pesquisas CCS, né? Foi uma ordem judicial, como foi dito no voto, e eu estou acompanhando integralmente o voto do seu relator. Eu também acompanho o voto do relator e, inclusive, como ressaltado da tribuna, eu não vejo como entender que faziam as mesmas funções se um está treinando o outro, e durante 1 mês, né? Se fossem as mesmas funções, não seria necessário nem esse treinamento, passar o serviço para o outro. Então, sem divergência, prevaleceu o voto do relator, é o resultado que se proclama. Obrigada a todos, um bom dia. Bom dia, doutora. Próximo processo. Ainda na pauta física, o 13 da pauta, falará doutor Felipe Grossi Dias pelo segundo recorrente reclamante. Relator, doutor Lucas. Desculpa. Então, como relator, a minha proposta de voto, eu estou conhecendo os recursos, no mérito, negando provimento a ambos os apelos.
senhor tem a palavra, doutor. Excelentíssimo desembargador presidente, quem eu peço ver em cumprimento demais integrantes dessa turma, ilustre representante do Ministério Público, nobres colegas, senhores secretários. Senhor presidente, é difícil não reconhecer como bancária uma empregada que trabalhava dentro das agências bancárias do Banco Mercantil, realizando venda de produtos bancários, como a prova testemunhal apontou. Mas antes de se discutir se a atividade era fim ou atividade meio, há que se ressaltar que 3 pessoas foram indicadas como testemunha nesses autos. Uma ouvida por carta precatória e 2 na audiência de instrução designada, as quais não foram ouvidas como testemunha, a indicada pela reclamante por possuir processo contra a empresa e a indicada pelo reclamado por confessada amizade íntima. Então, a única prova válida como testemunha, nos autos, foi o depoimento prestado através da carta precatória, o qual demonstrou e afirmou que a reclamante estava subordinada ao gerente da agência. Então, se existente a subordinação direta, não há que se apreciar se a atividade era fim ou meio quando a reclamante estava dentro de uma agência subordinada ao gerente da agência. É a aplicação do item 3 da súmula 331, que diz que desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta, e no caso esteve presente. Então, por subordinação direta, entende-se que o vínculo deveria sim ser declarado com o Banco Mercantil. Mas ainda que assim não fosse, também a única testemunha que depôs nessa qualidade nos autos, demonstrou que eles comercializavam produtos do banco. Mas não só isso, a própria testemunha indicada, ou a informante, convida na qualidade de informante, a senhora Renata, indicada pelo banco, confirmou que a reclamante trabalhava na venda de seguros, empréstimos e capitalização. Ora, se eu tenho um funcionário dentro de uma agência bancária vendendo empréstimo, não é crível admitir que esse seja um mero terceirizado. Então, sem mais o que dizer em relação a esse assunto, é o caso verdadeira atividade de terceirização ilícita. Tem-se uma empresa integrante do mesmo grupo para alocar funcionários dentro das agências do Banco Mercantil prestando serviço de bancário mediante subordinação direta. Então, pede-se para que seja reformada a sentença de origem e condenado o banco nos direitos decorrentes do vínculo empregatício com esse declarado, sendo que se espera. E mais, em relação à jornada externa, se vê pior a situação. Porque, para se enquadrar o empregado numa exceção, como a do artigo 62, inciso 1, é necessário que a jornada seja exercida externamente e, mesmo assim, que ela seja incompatível com a fixação de jornada, com o controle da jornada. Não é o caso. Porque o próprio preposto da empresa confessa que ela trabalhava dentro das agências do banco. Se ela estava dentro das agências do banco, era perfeitamente possível o controle da sua jornada. E mais, tratando-se de exceção, cumpria ao banco a prova de que a atividade dela era externa e incompatível com a fixação de jornada. E dessa prova ele não se desincumbiu, porque o único depoimento válido como prova, que foi o prestado através da carta precatória, confirmou que a reclamante, que as atividades, ele disse o seguinte, 2 pontos, toda atividade exercida pelo depoente e reclamante se dava dentro da agência bancária, ou seja, toda a atividade se dava dentro de agência bancária. Data máxima vênus, isso não é jornada externa e muito menos incompatível com a fixação de jornada. Então, senhor presidente, é necessário que também seja reformada essa sentença sob pena de violação ao artigo 62, inciso 1, para que seja fixada a jornada conforme é indicada na inicial, que é compatível, inclusive, com o depoimento que foi tomado nos autos. Além disso, senhor presidente, as demais matérias que integraram o recurso ordinário da reclamante, observa-se o total desprezo pela única prova válida, o único depoimento testemunhal válido, que foi o da precatória. Afirma a sentença, por exemplo, a título de diferenças de comissões, que foi mais uma matéria do recurso do reclamante, que não cuidou a reclamante de comprovar as suas alegações. Ocorre que você vai no depoimento da carta precatória do senhor Vinícius e ele fala que
as reclamadas descontavam da produção relativa ao mês do inadimplemento que não foram honrados pelo cliente. Está lá a prova de que houve desconto, sim, nas comissões. Então, o que se observa, senhor presidente, é que houve o total desprezo pela única prova válida, talvez por não estar junto com a ata de audiência de encerramento, de instrução, mas toda a matéria foi provada pelo senhor Vinícius através de carta precatória, o qual é o único depoimento válido, sendo que as testemunhas tiveram suas contraditas acolhidas. E, por fim, entende a reclamante que não deveria ter havido acolhimento da contradita lançada em face do depoimento da sua testemunha, a senhora Patrícia. Porque, diferentemente de amizade íntima, que está expressamente previsto no Código de Processo, a da testemunha indicada pela reclamante foi contraditada ao argumento de possuir processo contra a mesma empresa. Data máxima vênia, a súmula 357 do TST não diz quais são as matérias que ensejaria suspeição da testemunha depor para o colega. Então, ainda que há pedido, né, de dano, de indenização por danos morais, um processo que já acabou, já se encerrou, a súmula 357 não faz essa exceção. Ela diz que não torna suspeito o simples fato da testemunha estar litigando ou ter litigado contra o mesmo empregador. Onde está aqui a exceção? Desde que não seja ação de indenização por danos morais e mais, já encerrada. Então, data máxima vênia, entendemos que merece reforma respeitável sentença, pedimos reconsideração do voto condutor para que seja declarada a ilicitude da terceirização à vida por subordinação direta comprovada nos autos, e se assim não for, por exercício de atividade fim também, e especialmente, independentemente da formação do vínculo empregatício com o banco, que seja declarada que seja dado provimento ao pagamento de horas extras trabalhadas e não pagas, por exercício de atividade dentro do estabelecimento bancário, e se assim o banco não fiscalizou, não fez porque não quis. A média de jornada está declinada e seja o pagamento de horas extras. Eu agradeço a atenção e pedimos provimento. Muito obrigado, doutor. Entendo que no meu voto foram abordadas todas as questões. Vou tentar fazer uma leitura mais objetiva, mais dinâmica. Em relação à terceirização ilícita, a reclamante prestava serviço contratado diretamente pela Mercantil do Brasil, administradora e corretora de seguros e previdência privada, prestando seu serviço em diversas agências do Banco Mercantil. Essa administradora e corretora de seguros integra o mesmo grupo econômico do Banco Mercantil do Brasil S.A. E eu não vislumbrei alguma fraude na prestação de serviço como empregada de uma das empresas desse grupo econômico. A prova produzida me convenceu que a reclamante apenas realizava transações de seguro, títulos de capitalização, previdência privada, tudo dentro do objetivo social da segunda reclamada, e não exercia qualquer função em prol do estabelecimento bancário. Logo, se ela não exercia atividades típicas dos bancários, como recebimento de contas, desconto de cheque, venda de outros produtos bancários, etc., não há como vislumbrar essa fraude. Então, estou negando provimento em relação a esse ponto. Já em relação às horas extras, como a reclamante prestava trabalhos em diversas agências bancárias, inclusive pelo depoimento por ela prestado, ela afirmou que trabalhava dentro das agências da primeira reclamada, fazendo um rodízio entre elas, e que também visitava clientes, o que podia ocorrer de 1 a 3 vezes por semana, e admitiu que, inclusive, conforme consta do depoimento, abro aspas, a própria depoente elaborava sua agenda de visitas, fecho aspas, depoimento que consta das folhas 480. A testemunha trazida pela reclamante e ouvida como informante declarou que, abro aspas, nunca viu a reclamante sendo fiscalizada quanto ao horário de entrada e saída, fecho aspas. E a primeira testemunha regimentada pela reclamada também declarou que, a época em que trabalhou com a reclamante, o serviço era exclusivamente dentro das agências, que não precisava de atestado quando precisasse faltar, mas deveria informar ao empregador, que reafirma que cada dia da semana estava em uma agência diferente.
Com base nesses depoimentos e no depoimento da própria reclamante, eu acho que ficou evidente que, apesar do trabalho internamente em agências do banco, ela exercia suas atividades cada dia em uma delas, não se fixando a uma em particular, não havendo qualquer controle ou fiscalização dessa jornada, não havia essa exigência e ela fazia sua própria agenda, podendo visitar clientes o dia que bem entendesse. Inclusive, em seu depoimento, informou que a média das visitas era de 1 a 3 vezes por semana. Então, por esses motivos, eu estou também mantendo a sentença nesse ponto. Já em relação à contradita de testemunhas, realmente, eu considerei que o motivo alegado e considerado para essa contradita realmente não tem fundamento nas provas produzidas dos autos, conforme os artigos 829 da CLT e 447 do Código de Processo Civil. Tendo em vista isso, eu considerei esse depoimento, considerei todos os aspectos do depoimento e entendi que nenhum dos dados trazidos por esse depoimento mudava a conclusão da sentença ou do voto. Então, não vi nenhum prejuízo, considerei esse depoimento e, tendo em vista todas essas razões que estão minuciadas no voto, eu estou negando provimento. Colho o voto do senhor relator, doutor Helder, não, doutora Ângela. Senhor presidente, com relação à grande maioria dos temas em debate nesse processo, eu estou inteiramente de acordo com Vossa Excelência. Minha pequena divergência é com relação à aplicação do artigo 62, que, já que, no meu entender, só se aplica quando é impossível a fiscalização, não quando ela não é feita. Embora eu também acredite que talvez não fosse feita, acho que era caso de fiscalizar e, não tendo havido essa fiscalização, sendo ela possível, eu aplicaria a confissão ou análise, juntamente com a análise dos depoimentos testemunhais, inclusive da testemunha contraditada, já que esse tipo de contradito eu também acho que não deve ser... Não acho que é caso de suspeição de testemunha, a mesma leitura que o nobre advogado fez com relação à súmula 357, mas eu não aplicaria o artigo 62, é a minha pequena divergência, Vossa Excelência. Pois não. Então, colhido a divergência da revisora, colho o voto do terceiro votante, doutor Helder. Senhor presidente, que pesa brilhante sustentação oral e também a divergência apresentada, estou acompanhando Vossa Excelência integralmente. Então, prevaleceu o voto do relator, é o resultado que se proclama. Bom dia, doutor. Obrigado, Excelência. Próximo processo. Doutor Felipe Grossi Dias ainda falará no 8 da pauta, pelo segundo recorrente reclamante, relator doutor Lucas. Conclusão da minha proposta, eu conheço dos recursos, no mérito do provimento parcial ao recurso do reclamado para limitar a condenação na dobra dos domingos laborados, apenas 2 domingos ao mês, e determinar que as horas extras devidas no período de 1º de setembro de 2014 a 29 de outubro sejam apuradas com base nos cartões de ponto juntados aos autos, para limitar as horas extras decorrentes da ausência de gozo do intervalo intrajornada a 31 de agosto de 2014 e a condenação ao pagamento de uma multa convencional por instrumento violado. Nego provimento ao recurso do reclamante e mantenho o valor arbitrado da condenação, porque ainda compatível. O senhor tem a palavra, doutor. Senhor presidente, compulsando-se os autos, para essa sustentação oral, verificamos que não houve a intimação da reclamante para contrarrazoar o recurso ordinário interposto pelo reclamado. Sendo essa a primeira oportunidade para falar nos autos, nós temos que arguir a nulidade de eventual decisão por ausência de concessão de prazo para contrarrazões. As folhas 26 e 84, o juiz de origem recebeu o recurso ordinário da ré e depois mandou ao recorrido o prazo para contrarrazões. Só que foi intimado o próprio procurador da reclamada.
Esse despacho não foi publicado em nome do procurador da reclamante. Então, nós vamos ao requerimento para que seja dada oportunidade à reclamante de contrarrazoar o recurso ordinário interposto pelo reclamado. Mas, se assim não entender essa egrégia turma, a prova dos autos realmente confirma a sentença, as matérias que foram objeto de condenação pela sentença. Em relação ao provimento dado por Vossa Excelência aos controles de ponto quando juntados, data máxima vênia, a prova demonstrou uma jornada distinta daquela apresentada no controle de ponto juntado aos autos, aos poucos controles de ponto juntado aos autos. A única testemunha ouvida em audiência afirmou que a jornada era de 8 às 19, 19h30, né, de segunda a sexta-feira. Então, diferente do que consta nos espelhos de ponto. Então, resta demonstrada a imprestabilidade desse registro. Então, para que seja mantida a sentença no que tange às horas extras, inclusive no aspecto do período em que houve o controle juntado aos autos. Então, é isso, Excelência. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Tendo em vista a preliminar que o senhor está levantando da tribuna, e como isso não foi apreciado em meu voto, eu vou pedir a retirada do processo desta sessão para verificar isso e, falhada e constatada essa falta, fazer a intimação, regularizar a situação do processo e depois incluí-lo em pauta novamente. Alguma dúvida, doutor? Nenhuma. Agradeço. Então, bom dia. Bom dia. Próximo processo. Finalizada a pauta física, passemos para a pauta do PJE, na sessão de relatoria, doutora Maristela, no 1 da pauta, falará a doutora Maria Luísa Pereira Issá, pela recorrente reclamada. A eminente relatora, para a conclusão de sua proposta. Pois não, senhor presidente. Eu estou conhecendo os recursos ordinários interpostos pelas partes, porque satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. No mérito, eu estou negando o provimento ao recurso da reclamada, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 895, parágrafo 1º, inciso 4º da CLT. Estou dando provimento ao apelo da reclamante para deferir as seguintes parcelas. Feriados legais elaborados em dobro, conforme se apurar pelos cartões de ponto, devendo se deduzir aqueles devidamente pagos, 15 minutos extras por dia de trabalho, de respeito ao intervalo previsto no artigo 384 da CLT, com reflexo em repouso semanais remunerados de forma simples, nos termos da OJ 394, da SDI 1 do Colente TST, férias mais 1/3, 13º salário, fundo de garantia mais 40% e aviso prévio. Estou declarando, para fins de cumprimento do disposto no artigo 838 da CLT, que as verbas deferidas têm natureza salarial, exceto os reflexos em férias indenizadas e fundo de garantia mais 40%. Estou ampliando o valor da condenação para 3.000 e das custas para 260 a cargo do reclamado. Essa é a minha proposta, senhor presidente. Pois não, doutora, a senhora tem a palavra. Excelentíssimos senhores desembargadores, caros colegas, bom dia a todos. Os pontos que eu gostaria aqui de tratar versam sobre, primeiramente, a questão da jornada de 12/36 e a sua legalidade com relação ao caso concreto. O artigo 60 da CLT ele prevê a necessidade de autorização do Ministério do Trabalho para para condução de jornadas de trabalho de 12/36 quando os reclamantes trabalham em condições insalubres e tendo em vista, é claro, a proteção ao trabalhador, né? A necessidade de proteção ao trabalhador e de garantir que a sua saúde será mantida durante o seu trabalho. Senhores, no caso em questão, eu gostaria de apontar duas questões com relação à legalidade da jornada de 12/36 praticada no caso da Unimed Belo Horizonte. Em primeiro lugar, as condições de insalubridade elaboradas pela reclamante são condições de insalubridade médias, não são em condições de insalubridade máximas. Nesse caso, entendemos que o intervalo de 36 horas entre uma jornada de trabalho e outra, ele já é mais benéfico ao trabalhador, nesse caso de insalubridade médica, do que o trabalho todos os dias, todos os dias, 8 horas, em condições insalubres. Ou seja,
a jornada de 12 por 36, ela já é mais benéfica à saúde do trabalhador, da reclamante, nesse caso em concreto. Em segundo lugar, tem-se que a Unimed BH ela possui autorização do sindicato da categoria. E aqui resta a questão de quem mais conhece a rotina de trabalho desses empregados, quem mais entende as necessidades desses empregados e, principalmente, quem tem maior preocupação em zelar pela saúde desses empregados do que o seu próprio sindicato de categoria. Entendemos que a autorização dos acordos coletivos, a autorização prevista nos acordos coletivos acordados com o sindicato da categoria, elas já supririam essa autorização requerida no artigo 160, posto que já passariam pelo escrutínio um órgão, uma equipe, que tem, sim, como o seu principal objetivo o benefício do empregado. Nessa questão, então, requeremos que seja determinada a legalidade da jornada de 12 por 36, não seja aplicado horas extras a partir da 8ª diária ou 44ª semanal, tendo em vista a aplicação dessa jornada, bem como seja negado o provimento ao requerimento de intervalo pelo artigo 384, tendo em vista de que, com a legalidade da jornada de 12 por 36, não há extrapolação de jornada. Os cartões de pontos juntados demonstram claramente que a autora não fazia horas extras. O que haviam eram simplesmente meros variações de minutos no início e no final de cada jornada, que não se tratam de horas extras. E mesmo que se mantenha a ilegalidade da jornada, entendemos também que o intervalo do artigo 384 não é devido, tendo em vista que não houve extrapolação da jornada contratual, conforme foi entendido na sentença nesse ponto. Além disso, quanto à prorrogação do adicional noturno, é imprescindível ressaltar que, no caso em concreto, a Unimed BH, através de acordo coletivo, paga aos seus empregados adicional noturno de 50%. Ou seja, ele é mais do que o dobro do previsto legalmente. Dessa forma, entendemos que esse adicional noturno mais benéfico do que o adicional legal, ele já é o suficiente para garantir essas horas laboradas após as 5 horas da manhã, das 5 às 6 e das 6 às 7. E, por isso, requeremos que seja revertida a sentença nesse ponto. E, por fim, quanto aos feriados em dobro, tem-se uma questão. A súmula 444 do TST, ela prevê o pagamento de feriados em dobro na jornada de 12 por 36. Observa-se, contudo, que o artigo 9º da Lei 659 prevê que os feriados serão pagos em dobro somente quando o empregador não determinar outro dia de folga. Ora, excelências, conforme já dito, a jornada de 12 por 36, ela já possui uma folga inerente a ela, já tendo em vista que o empregado fica 36 horas sem laborar, 36 horas entre uma jornada e outra. Entendemos que, nesse caso específico, ela já há uma contraprestação ao trabalho nos feriados. No caso da súmula 444, ela prevê esse pagamento na jornada de 12 por 36, contudo, alegamos a sua irregularidade quanto à matéria, tendo em vista que nenhum dos precedentes que embasaram a elaboração dessa súmula, trata especificamente dessa matéria, da jornada, dos feriados em dobro na jornada de 12 por 36, que, por certo, é diferente da jornada diária normal de 8 horas por dia. Requeremos, portanto, que nesse ponto seja mantida a sentença. Muito obrigada. Pois não, doutora Maristela? Só um minutinho aqui. Pois bem, com relação à validade da jornada de 12 por 36, o artigo 60 da CLT é claro quando fala que nas atividades insalubres, a prorrogação de jornada só pode ser autorizada pelo Ministério do Trabalho, com licença prévia das autoridades competentes em matéria de higiene do trabalho. Sindicato não é autoridade autorizada para se manifestar sobre higiene do trabalho. Então, eu entendo que o artigo 60 tem norma de caráter cogente, por isso
é inválida a convenção coletiva que autoriza o trabalho da reclamante, além da 8ª. Ademais, o artigo 60 não restringe a sua aplicação ao grau de insalubridade, como foi dito na tribuna. Ele é genérico, fala que basta que haja o trabalho insalubre para se exigir das autoridades competentes em higiene e saúde do trabalho para sua autorização. Com relação ao adicional noturno após as 5 horas, de fato, as normas coletivas fixam o adicional noturno de 50%, mas ele não fala que a hora noturna, para fins de aplicação do adicional, se limita a 5 horas. Por conta disso, eu acho que aplica-se, sim, a súmula 60, número 2 do TST. Com relação aos feriados trabalhados, a matéria é sumulada e dispensa maiores comentários. Essa é a minha proposta de voto, senhor presidente. Como segundo votante, eu estou de acordo com a proposta. Colho o voto da terceira votante, doutora Ângela. Também estou de acordo, senhor presidente. Então, o resultado que se proclama. Obrigada, bom dia. Bom dia, doutora. Passando a pauta da doutora Ângela, há um advogado da comarca de Araxá que solicitou preferência, eu fui avisada agora que ele é de fora. Então, no 10 da pauta da doutora Ângela, falará o doutor Tiago Pereira, pelo recorrente reclamante. A eminente relatora, quando tiver possibilidade de adiantar a sua conclusão. Senhor presidente, eu estou conhecendo dos recursos, no mérito, dando parcial provimento ao recurso do reclamante, para condenar a reclamada ao pagamento do adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o salário base e comissões variáveis recebidas pelo reclamante, conforme se apurar. Mais os reflexos, né? Determinado que a reclamada proceda ao pagamento dos honorários periciais arbitrados pelo juiz de origem em R$ 1.000, porque sucumbente na matéria. Também dou parcial provimento ao recurso da reclamada para fixar a jornada do autor no período de dezembro de 2010 a abril de 2013, como sendo das 8 às 20 horas, bem como para reconhecer que em todo período imprescrito ele gozou de uma hora de intervalo entre a jornada, que deverá ser levado em consideração para o cálculo do excesso diário, ficando a reclamada absolvida no particular. Assim, em decorrência disso, não é devido adicional noturno nesse período. Devido à contribuição previdenciária sobre esse acréscimo à condenação e mantido o valor da condenação na origem, porque ainda é compatível. Essa proposta atende ao senhor? Aguardaria divergência ou o senhor já quer sustentar, doutor? Quero sustentar apenas 2 pontos. Primeiramente... O senhor tem a palavra. Coisa de complementar os demais desembargadores, na pessoa da desembargadora relatora, o ilustre representante do Ministério Público do Trabalho, serventuários, senhoras e senhores. A divergência é pequena, que, pelo que eu vi, foi dado provimento aí ao recurso da reclamada para o fim de se deduzir 1 hora de refeição e, no período de 2010 a 2013, com relação ao horário. O que a gente gostaria de ponderar é que, no particular, deveria prevalecer, ainda nesses pontos, a jornada declinada na inicial, haja visto que, apesar da reclamada negar a jornada, indicando, inclusive, uma jornada supostamente praticada pelo reclamante, atraindo para si o encargo probatório, dele não se desincumbiu. Como o ônus da prova, no caso, era da reclamada, a juíza resolveu inverter o ônus da prova, passando a ouvir primeiro as testemunhas da reclamada. E, apesar da empresa possuir mais de 30 motoristas, não apresentou cartões de ponto e sua única testemunha não soube informar o horário de trabalho do reclamante. Portanto, a única questão é com relação ao recurso da reclamada, né, pelo seu não provimento e pela manutenção no objeto do recurso patronal. Muito obrigado, senhora relatora. Bom, só quanto à questão da jornada, né? A questão da redução,
pequena redução com relação à jornada fixada na sentença de origem, é mais em relação ao princípio da razoabilidade, pelas máximas de experiência, e o intervalo, eu entendo que a prova produzida permite concluir pelas cargas e pelo próprio depoimento do autor que era usufruir desse intervalo. Por isso, eu mantenho minha proposta de voto, senhor presidente. Doutor Helder. Senhor presidente, eu tinha apresentado minha concordância, mas eu estou vendo aqui que, eu acho que merece só uma pequena retificação. É os reflexos do adicional de periculosidade sobre repouso. Eu acho que eles são calculados já sobre salário base e está determinando cálculo sobre salário base e comissões. Eu acho que isso aconteceu no meu voto também, que a doutora, o equívoco, a doutora Maristela, e eu estou dando uma olhada, eu acho que só deveria ser retirado. Quanto ao mais, estou inteiramente de acordo. Então, a doutora Ângela também está retirando, concordando com o doutor Helder. Doutora Maristela? Também concordo. Então, é o resultado que se proclama. Bom dia, doutor. Próximo processo. Impressionante. Tiver reflexo do adicional. Periculosidade no repouso. Certo. Bom, voltando à sessão de relatoria da doutora Maristela, no 20 da pauta, falará doutor Leopoldo Magnani Júnior, pela recorrente reclamada Vidrominas. Senhor presidente, pela ordem, senhora relatora, gostaria de considerar que a publicação para o julgamento foi feita no dia 26, correndo só no dia 27. E sendo que sexta-feira, dia 28, foi feriado, e dia 1º, idem. Então, a parte tem o interesse em apresentar memoriais e também estender um pouco mais sobre essas questões aí que não são tão simples, além de elas serem um tanto complexas, são diversas e de valor considerável. Então, gostaria de requerer, excepcionalmente, o adiamento desse julgamento para uma próxima pauta, ou quando Vossa Excelência assim designar. A doutora Maristela, como relatora, pelos registros, a divulgação da pauta foi feita no dia 25, na terça-feira, né, com a publicação oficial, no dia 26 do 4. A publicação 26, né? Na quarta-feira. O que a senhora acha, a senhora entende do pedido de adiamento? Considerando que todos nós, né, operadores do direito, fomos pegos de surpresa por conta dessa greve geral aí, do fechamento do TRT, e o doutor tem toda a razão, a matéria é bastante complexa. Foram realizadas 2 perícias médicas, muito complexa mesmo. Eu defiro, sim, o adiamento, doutor. Agradeço muito. Senhora. Doutora Ângela? Sim. Está de acordo? Eu também estou de acordo. Fica adiado para a próxima sessão? Tá. Não pode ser para a próxima, né? Já está pronto. Doutor, então está adiado para a próxima sessão. O senhor já está intimado. Perfeito, agradeço muito a atenção. Bom dia para todos. Boa semana. Nesse caso, tem outra sustentação desse processo? Não, só esse. Perfeito. Bom dia. Bom dia. Próximo processo? Na pauta do doutor Lucas, no 9, falará a doutora Moama Papini Reis Fulerte, pela recorrente. Conclusão da minha proposta, eu estou conhecendo do recurso interposto e, no mérito, negando provimento ao apelo, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. A senhora tem a palavra, doutora. Bom dia a todos. Excelências, eu vou ser bastante breve com relação a esse recurso, tendo em vista que a recorrente ela entende que não foram valorizadas as provas nos autos. A reclamante ajuizou a ação, requerendo adicional de insalubridade ao argumento de que fazia limpeza de centenas de banheiros e que eram utilizados por milhares de empregados da Fiat.
A verdade é que, conforme contestação e confirmada pelo laudo pericial, a funcionária fazia a limpeza de apenas 2 banheiros e um vestiário este que não tinha sanitários, Excelência. Esses banheiros eram utilizados apenas por mulheres que trabalham no restaurante que está inserido dentro da fábrica da Fiat, cujo nome é Sapori. Excelências, tendo em vista que a utilização desse banheiro se é adstrito apenas às mulheres que trabalham no restaurante Sapori, não há que se falar de que trata-se de banheiro público. Outro ponto que merece bastante cautelas, Excelência, é porque, em sentença, o magistrado ACO afirmou que a empresa não produziu prova que pudesse desconstituir o laudo. Acontece que a reclamada juntou, Excelências, PPRA e PCMSO, cujo documento consta uma avaliação médica elaborado por médico, onde foram feitos exames laboratoriais e confirmado que o agente existente na atividade de limpeza de banheiros, ele não oferece risco ao empregado, principalmente porque trata-se de micro-organismo de baixa patogenicidade, onde não há qualquer dano à saúde do empregado. Tanto que, nesse caso aqui, as 2 testemunhas ouvidas a favor da empresa confirmaram essa situação. Outro ponto, Excelência, que merece bastante atenção e reforma da sentença é que o perito ele não informa quais os EPIs que o reclamante poderia ter utilizado para neutralizar esse tipo de agente biológico. Ora, Excelências, ele simplesmente se informou que a neutralização do agente biológico se faz de forma muito difícil, mas, mesmo assim, confirmou que a empresa forneceu todos os EPIs, como luvas, máscaras, e que o trabalho da reclamante era feito utilizando alguns materiais como rodos, esfregões e hastes largas. Então, a reclamante não tinha contato direto, em momento algum, com as substâncias ali existentes nos banheiros. Outro ponto também é que ficou confirmada, Excelência, que a reclamante não fazia desentupimento de vasos sanitários, então ela não tinha contato com esgoto. Então, nesse ponto, Excelência, tendo em vista todo o escopo probatório, o PPRA, o laudo médico inserido nesses documentos, bem como a prova pericial por funcionária técnica nessa área, eu peço, Vênia, para que seja reformada a sentença para não utilização desse laudo pericial como sendo prova hábil para condenação da empresa ao pagamento de adicional de insalubridade. Pois não, doutora, muito obrigado. Tratando-se de procedimento sumaríssimo, eu peço vênia para manter a decisão proferida em primeiro grau pelos seus próprios fundamentos, entendendo que ela está baseada no laudo técnico que foi produzido e não foi produzida nenhuma outra prova que desacreditasse a conclusão desse laudo. Foi considerado, conforme a atual jurisprudência do TST, que a reclamante, trabalhando na limpeza desses banheiros, que, conforme uma das testemunhas informada, usado por cerca de 33 pessoas, estão presentes as condições insalubres, como levantado pelo perito. Então, os documentos apresentados pela reclamada, PPRA, etc., são documentos produzidos antes do período de trabalho da reclamante lá e também não enfrentam as questões levantadas no laudo técnico produzido. Então, por esse motivo, eu peço a Vênia para manter o voto como proposto e colho o voto dos demais votantes. Doutora Ângela. Estou de acordo, senhor presidente. Doutor Helder. De acordo. Então, é a conclusão que se proclama. Bom dia. Bom dia, doutora. Próximo processo. Ainda na pauta do doutor Lucas, no 26 da pauta, falará o doutor Daniel Coelho pela recorrente reclamada e registra a presença da doutora Karen Freire de Mello, que irá assistir ao julgamento pelo recorrente reclamante. 26 é o processo 11.009.
minha proposta de voto, eu estou conhecendo dos recursos e, no mérito, negando provimento aos apelos. Com a palavra, doutor. Bom, Excelência, gostaria de ver se vai abrir divergência para manter a sustentação, porque o voto, no momento, me agrada. Pois não, doutor. Colho o voto da segunda juíza convocada, doutora Ângela. Senhor presidente, aqui eu apresento uma pequena divergência também com relação ao artigo 62. Eu não vejo esse tipo de gerente como detentor de reais poderes de mando e gestão, mas fico vencida pelo visto. Doutor Helder. Senhor presidente, antes de mais nada, eu acuso o recebimento de memorial. As advogadas do reclamante foram até o gabinete, conversamos a respeito do processo, mas eu estou acompanhando Vossa Excelência integralmente. Data vênia da divergência. Então, voto o relator que está prevalecendo, vencido doutora Ângela em relação ao artigo 62, cargo de gerente. Então, é o resultado que se proclama, doutor. Bom dia. Próximo processo. Doutora Karen Freire de Mello encontra-se para assistir ao julgamento do 18 da pauta do doutor Helder. No 18 da pauta. Pois é. 8. Quando o relator tiver condições, pode adiantar a sua conclusão. Só abrir aqui. Senhor presidente, eu não estou conhecendo o recurso ordinário da reclamada por deserção. E, por consequência, também estou deixando de conhecer do recurso adesivo da reclamante. A doutora Maristela apresentou uma divergência, entendendo ser aplicável aqui ao OJ 140. Aí vai ficar na dependência, porque a empresa só juntou as guias, mas ela não juntou o comprovante de pagamento. Aí eu fiquei na dúvida, porque a OJ diz lá que, em caso de recolhimento insuficiente das custas do depósito, somente haverá deserção se concedido o prazo. Não complementar e comprovar. Aí eu fico na dúvida se vai aplicar, porque só juntou as guias, não juntou aquele comprovante de pagamento. Uhum. Se vai aplicar ou não vai aplicar o OJ. Se for, não, né? Aí... Mas, em princípio, o senhor está mantendo o voto como proposto, né? Doutora Maristela? Eu mantenho a minha divergência. A divergência, né? Tem aquela resolução do TST, né, 39, então eu estou mantendo a minha divergência. Eu, em princípio, eu vou pedir vênia para a doutora Maristela, segunda votante, para acompanhar o voto do relator, que, em princípio, também estou entendendo que se aplica, que não demonstrado algum recolhimento de custo, não tem nem como analisar se houve insuficiência do depósito ou não. Então, que estaria deserto mesmo, então seria o caso de não conhecimento. Então, o resultado que se proclama, não foi conhecido o recurso ordinário, interposto pela reclamada, por deserto, vencido a doutora Maristela, segundo votante. Não, mas eu também... Se isso aí está no limiar, né? Por consequência, também não foi conhecido o recurso adesivo do reclamante. É o resultado que se proclama. Próximo processo. Retornando à pauta do doutor Lucas, no 34, falará o doutor Farid Asrami, pelo recorrente.
inscrição feita antes da sessão, né? No processo 11.350, condomínio do Conjunto Kubitschek, como recorrente. A minha proposta de voto, estou conhecendo do recurso, o próprio tempestivo, no mérito estou dando provimento para absolver a reclamada da condenação ao pagamento do adicional de insalubridade, julgando improcedentes os pedidos iniciais, invertendo o ônus em relação aos honorários periciais que deverão ser suportados pela União, conforme a Resolução 66 do CSJT. Doutor Farid, esse resultado atende ao senhor? Atende, perfeitamente. Eu darei a palavra para o senhor para sustentação. Se houver algum voto divergente, colho o voto dos demais votantes. Doutora Ângela? Eu estou de acordo, senhor presidente. Doutor Helder? De acordo. Então é o resultado que se proclama, doutor. Muito obrigado. Por nada. Prazer de estar aqui depois de 20 anos. É uma grande honra para essa turma recebê-lo. Eu vim matar a saudade, porque antigamente eu fazia constantemente as sustentações. E me lembro encontrava sempre aqui o doutor Cabral, o doutor Goitacazes, o doutor professor Messias. Infelizmente, a maioria deles já foram, mas Deus quis que eu ainda esteja. Estou com 90 anos. No meu tempo de adolescência, eu falava que o velho já está caducando. Hoje é o Alzheimer. Mas, felizmente Deus me poupou. Eu me considero que ainda não estou caducando e nem com sinal de Alzheimer. Espero ir aos 100. E voltarei aqui, se Deus quiser. Não, o senhor, muito obrigado. É uma honra para nós recebê-lo. O senhor é um advogado com uma larga experiência, um conhecimento. E, realmente, eu estava sentindo falta do senhor aqui na nossa tribuna. Muito obrigado. O senhor é bem-vindo e será sempre bem-vindo. Muito obrigado. Aqueles que eu conheço, prazer em revê-los. E aos que eu não conheço, prazer em conhecê-los. Felicidade e bom trabalho. Bom dia, Deus dê vida longa ao senhor para voltar sempre, viu, doutor? Próximo processo. Também inscrição feita no início, antes do início da sessão. No 20 da pauta do doutor Lucas, falará doutor Leonardo César Oliveira pelo recorrente. Minha proposta de voto. Eu estou conhecendo do recurso ordinário e do mérito do provimento parcial para reconhecer a validade da Convenção Coletiva 2015-2016, estando as partes obrigadas ao seu cumprimento, para condenar a reclamada ao pagamento da multa estabelecida na cláusula 47ª, assim como condená-la ao pagamento da multa de R$ 500 por dia, calculado do dia em que foi concedida a tutela antecipada requerida na inicial até o fim do prazo de vigência da referida norma coletiva. Arbítro, o valor da condenação em R$ 14.000, com custas R$ 280. Condena a reclamada também ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 15% do valor da causa. Esse resultado atende ao senhor, doutor? Perfeitamente. Aguardaria divergência para... Então, colho o voto dos demais votantes. Doutora Ângela. Estou inteiramente de acordo, senhor presidente. Doutor Helder. Senhor presidente, o senhor retificou, né? Sim. É porque está constando na certidão que o senhor ficou vencido. Acabei de alterar aqui. A questão dos percentuais. Fiz a retificação dos honorários. Ok. Que estavam em 20. Estou de acordo. Então, é o resultado que se proclama. Doutor. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Próximo processo. Passando para a sessão de doutor Helder, no 32 da pauta, falará doutor Marcos Castro Batista de Oliveira pela recorrida.
32, né? Relator, quando puder adiantar a conclusão da sua proposta. É um recurso do reclamante, onde ele pede conhecimento de vínculo empregatício. Eu estou conhecendo do recurso, rejeitando a preliminar arguida em contra-razões e, no mérito, estou negando-lhe provimento. Marcos fala pelo... Doutor Marcos fala pelo recorrido. Sim. O senhor aguardaria a primeira divergência ou já quer adiantar a sustentação? Aguarda a primeira. Aguardaria. Então, doutora Helder. Doutora Maristela. Segunda votante. Estou de acordo, e nesse caso foi muito fácil de acompanhar o senhor relator, porque ficou provado que ele era motorista agregado e que tinha 2 caminhões que prestavam serviço na reclamada. E tanto o irmão dirigia quanto ele. Então, com muita convicção, estou acompanhando o voto do senhor relator. Da mesma forma, eu também, como terceiro votante, estou acompanhando o voto do relator, então é o resultado que se proclama. Senhor presidente, agradeço a atenção. Um bom dia a todos. Muito obrigado. Bom dia, doutor. Próximo processo. Agora, na sessão de relatoria do doutora Ângela, no 5 da pauta, falará doutor Marcelo Vieira de Freitas pelas recorrentes reclamadas. De sessões, né, de uma sala para outra. Processo número 5, né? Doutora Ângela, quando puder adiantar a conclusão do voto. Eu acho que ele é recorrido, não? Senhor presidente, eu estou conhecendo do recurso do reclamante a exceção da matéria manutenção do plano de saúde por preclusão. E, no mérito, estou negando provimento ao recurso. Eu falo pelas reclamadas. Pelas reclamadas. Aguardaria a divergência? Doutor? Sim, por gentileza. Doutor Helder? Estou inteiramente de acordo, senhor presidente. Doutora Maristela? Também de acordo. Até o resultado que se proclama, doutor. Satisfeito. Bom dia a todos. Bom dia.